Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais uma aula de Direito do Trabalho e na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito dos poderes do empregador. Quando eu olho para a figura do empregador, eu automaticamente me remeto ao conceito dele, que está previsto lá no artigo 2º da nossa CLT. E quando eu leio o conceito de empregador, que é toda pessoa física ou jurídica, empresa individual ou coletiva, que admite, que assalaria, que dirige de forma pessoal a prestação dos serviços. Neste momento, onde o nosso legislador colocou a direção pessoal na prestação dos serviços, que esta direção será dada pelo empregador, ele conferiu alguns poderes do empregador. E esses poderes do empregador nós chamamos de poder de direção. O poder de direção, então, é o poder que o empregador vai ter de dirigir a prestação de serviços, de dirigir o seu negócio, a sua atividade econômica. Só que para que haja uma organização, um controle e até mesmo uma disciplina no que diz respeito à direção do seu trabalho, à direção de seus empregados, esse poder de direção é dividido em poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. Quando eu olho para o poder de organização, qual é a ideia do poder de organização aqui? De que forma que o empregador vai exteriorizá-lo? Bom, o poder de organização, ele vem quando o empregador vai fixar a jornada de trabalho, vai fixar a equipe de trabalho, vai estabelecer as regras e as normas daquele ambiente de trabalho. Esse é o poder de direção. O poder de direção, então, é o poder que o empregador tem de direcionar, de organizar a prestação dos serviços. Quando eu olho para o poder de organização, a principal forma de exteriorização desse poder é através do regulamento interno de empresa. Para que serve um regulamento interno de empresa? Qual é a finalidade do regulamento interno de empresa? É organizar a prestação dos serviços, é organizar o ambiente de trabalho, é organizar a equipe de trabalho. Vocês já chegaram a visualizar um regulamento interno de empresa? Quando vocês pegam um regulamento interno de empresa, ali não tem as normas gerais, não tem a jornada, não tem a equipe de trabalho? Sim, o regulamento interno de empresa nada mais é do que a exteriorização do poder de organização do empregador, do poder que ele tem de organizar a prestação dos serviços. Então, quando eu olho para o poder de organização, eu tenho que lembrar da súmula 51 do TST. E falar da súmula 51 é falar do regulamento interno de empresa. Mas o que tem a súmula 51 e de que forma que ela pode aparecer na nossa prova? Pessoal, a súmula 51, que trata do regulamento interno de empresa, traz algumas disposições especiais sobre o regulamento interno de empresa. Por exemplo, um regulamento interno de empresa, além de conter as regras gerais de prestação de serviços, além de conter a organização do ambiente de trabalho, as proibições e os direitos dos empregados naquele ambiente de trabalho, não usar, por exemplo, não usar o telefone celular, não trazer animais, usar uniforme. Todas essas regras contemplam o poder de organização do empregador. No entanto, o empregador, dentro de um regulamento interno de empresa, pode estabelecer alguns benefícios, algumas vantagens aos seus empregados. Onde que eu vou encontrar os benefícios, as vantagens do empregado dentro do regulamento? Por exemplo, como a concessão de um plano de saúde. O meu empregador pode elaborar um regulamento interno de empresa com a concessão de um plano de saúde na acomodação apartamento? Pode. Só que olha o que aconteceu então. Na empresa na qual eu trabalho, a empresa X,
eu visualizei o presente regulamento interno de empresa. Dentro deste regulamento interno de empresa, há a concessão do plano de saúde na acomodação apartamento. E eu estou aqui, trabalhando para essa empresa. No entanto, tempos depois, o meu empregador elaborou um novo regulamento interno de empresa, também contemplando o benefício do plano de saúde, mas agora na acomodação e enfermaria. Olha só, eu que ainda continuo trabalhando a empresa, que foi contratada à época do regulamento interno de empresa 1, que tinha direito ao plano de saúde na acomodação apartamento, tenho a minha condição alterada em razão do novo regulamento interno de empresa que contempla aos trabalhadores a concessão, o direito ao plano de saúde, contudo na acomodação e enfermaria, eu vou ter a minha condição alterada? Não, não vou ter. Quer dizer então que eu vou continuar prestando os serviços à empresa sobre a vigência do regulamento interno 2, só que para mim vai valer o regulamento interno de empresa 1? Exatamente. E esse regulamento interno de empresa 2 vale para quem? Vale para os empregados contratados aqui, ó, após a alteração do regulamento interno de empresa, ok? Esse é o item 1 da súmula 51 do TST. Esse item 1 da súmula 51, que estabelece que eu não posso ter a minha condição alterada para me prejudicar, remete para nós o princípio da condição mais benéfica. Então, quando eu olho para a súmula 51 do TST, se há qualquer alteração dentro do regulamento interno de empresa e essa vem em meu prejuízo, essa alteração ela vai me atingir? Não. Ela vai atingir quem? Aqueles empregados contratados após a alteração. E o item 2 da súmula 51 do TST estabelece que, diante da coexistência de mais de um regulamento interno de empresa, a opção pelo empregado por um dos regulamentos tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Como assim, Rafaela? Vamos supor que eu fui contratada por uma empresa e quando eu cheguei na empresa, existem ao mesmo tempo a vigência de 2 regulamentos internos. Se eu tenho 2 regulamentos internos de empresa vigentes no mesmo momento, a opção minha por um dos regulamentos internos tem efeito jurídico de renúncia às regras e ao sistema do outro. Essa é a ideia, ok? Então, quando eu olho para o poder de organização, eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar do regulamento interno de empresa, onde o empregador vai definir as regras, os direitos e as obrigações naquele ambiente de trabalho. Mas dentro do poder de direção, além do poder de organização, eu tenho ainda o poder de controle. O poder de controle é o poder fiscalizatório do empregador. É o poder que o empregador tem de fiscalizar a jornada de trabalho, de fiscalizar a produção, de fiscalizar o cumprimento com as obrigações do contrato, de fiscalizar o estoque. Ou seja, o poder de controle é poder de fiscalização. É um poder praticamente de cobrança do empregador, em que ele vai verificar se aquelas regras estabelecidas estão sendo cumpridas. Quando eu olho para o poder de controle, eu me remeto à situação de revistas. Quando eu olho para as revistas, estas podem ser revistas íntimas ou revistas pessoais. As revistas íntimas são aquelas realizadas apenas com as vestimentas íntimas dos empregados. As revistas íntimas são expressamente vedadas às mulheres por força do inciso 6º do artigo 373-A da CLT. E os homens podem se submeter à realização de revistas íntimas? Não. Mas em decorrência do quê?
da aplicação do princípio da igualdade, da isonomia. Eu não tenho nenhum dispositivo legal que veda expressamente a realização das revistas íntimas aos homens. Eu aplico a vedação por analogia e, em razão do princípio da igualdade, o inciso 6º do artigo 373-A, que estabelece expressamente essa vedação às mulheres, ok? Mas eu posso ter a realização de revistas pessoais. E o que são as revistas pessoais? As revistas pessoais são aquelas que recaem nos pertences dos empregados. As revistas pessoais, elas têm sido admitidas pela jurisprudência do TST. O TST tem admitido que o empregador realize as revistas pessoais desde que seja procedida de forma proporcional e razoável. Ou seja, eu tenho que respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade quando da realização das revistas pessoais. As revistas pessoais são aquelas que recaem nos pertences dos empregados, nas bolsas, mochilas, sacolas, ou seja, tudo que eu analisar que está alheio ao corpo do empregado, que eu não preciso tocar o empregado, eu vou verificar que se enquadra dentro da situação das revistas pessoais. E aí, o TST tem admitido a realização de tais revistas. Tanto é verdade que tal situação está exposta nos informativos 3 e 17 do Tribunal Superior do Trabalho. E, por fim, o último poder que contempla aí também o poder de direção é o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o poder que o empregador tem de sancionar o empregado que cometeu uma conduta faltosa. O empregado que teve uma conduta faltosa, que não observou as regras daquele ambiente de trabalho, ele pode ser sancionado? Sim. E de que forma que o empregador pode sancionar este empregado? Há 3 possibilidades de sanção. Eu posso aplicar uma advertência, eu posso aplicar uma suspensão disciplinar ou até mesmo a justa causa. Então, quando eu olho para o poder disciplinar, eu posso aplicar uma advertência, e a advertência aqui pode ser verbal ou escrita. Eu posso ainda aplicar uma suspensão disciplinar, prevista no artigo 474 da CLT, ou eu posso ainda aplicar uma demissão por justa causa do artigo 482 da CLT. A advertência, ela não consta de um dispositivo, de um artigo da CLT, tampouco de uma súmula ou OJ do TST. A advertência decorre de um costume e é amplamente aceito pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência. Por isso que nós estabelecemos que a advertência ela pode ser verbal ou por escrita. A suspensão disciplinar é quando o empregado fica na sua casa sem receber salário. O empregado poderá ser suspenso disciplinarmente por até 30 dias consecutivos, nos termos do artigo 474 da CLT. Posso aplicar uma suspensão de 3 dias apenas? Sim, você pode aplicar de até 30 dias consecutivos. E por fim, você tem ainda a demissão por justa causa. Quando que você vai pensar na demissão por justa causa? Quando o empregado praticar uma falta grave. A justa causa é a pena máxima a ser aplicada ao empregado. Por quê? Porque ela põe fim à relação de trabalho. E por ela extinguir o contrato de trabalho e mais ainda, retirar do empregado o direito à percepção das verbas rescisórias, você só vai pensar na justa causa quando o empregado praticar uma das faltas graves descritas nas alíneas do artigo 482 da CLT. Mas, Rafaela, eu posso aplicar a justa causa de imediato?
eu preciso de 3 advertências para pensar na justa causa. Para chegar na justa causa, eu preciso aplicar uma advertência, eu preciso aplicar uma suspensão e aí na próxima conduta demitir por justa causa? Calma. A justa causa é a pena máxima a ser aplicada ao empregado. E por que eu tenho muita cautela ao aplicar a justa causa? Porque além dela colocar fim na relação laboral, ela retira do empregado o direito à percepção das verbas rescisórias. Na demissão por justa causa, o empregado não vai receber aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, multa de 40% do FGTS, tampouco as 2 guias, uma para liberar o FGTS e outra para o seguro-desemprego. Então, ela retira do empregado o direito à percepção de todas as verbas rescisórias. O empregado aqui na demissão por justa causa, ele só recebe parcela vencida se houver. Só recebe saldo de salário e férias vencidas se ele tiver direito, ok? Por isso, então, que quando eu olho para a justa causa, eu tenho essas lendas urbanas sobre a justa causa. E todo mundo fala, Rafaela, para chegar na demissão por justa causa, preciso aplicar 3 advertências? Preciso passar por todas as formas de sanção? Não. Não por quê? Porque há faltas que são graves o suficiente que vão ensejar a demissão por justa causa de imediato. Por exemplo, você descobriu que o seu empregado está desviando valores da sua empresa. Até agora que a consultoria apurou, o valor desviado chegou em R$200 mil e você conseguiu identificar qual foi o empregado que desviou esse dinheiro da sua empresa. Você vai aplicar uma advertência nesse empregado? Até porque você não pode aplicar a justa causa de imediato. Ou você vai aplicar uma justa causa já? A falta não foi grave o suficiente? Claro que foi! Imagina nesse caso, se você não pode aplicar a justa causa de imediato, você primeiro aplica uma advertência, aí ele vai desviar mais, quando chegar em 400 mil você tem que aplicar uma suspensão e aí quando o rombo for de 600 mil reais na sua empresa, só assim que você vai pensar na demissão por justa causa? Claro que não. Você vai visualizar a hipótese de justa causa de forma plena e automática, porque é a única medida que cabe aqui, tendo em vista a gravidade da falta cometida pelo empregado. Então, você não precisa passar por todas as possibilidades de sanção até chegar na demissão por justa causa, porque há faltas que são graves o suficiente que autorizam a demissão por justa causa de imediato. E mais ainda, 3 advertências não ensejam a demissão por justa causa. A depender da situação, você pode aplicar quantas advertências você quiser, quantas suspensões entender necessário e ainda assim não demitir aquele empregado por justa causa. Rafaela, pode isso? Sim. Já vi diversas empresas. Pessoal, às vezes a gente pega fichas de empregados de determinadas empresas que eles possuem ali 10 advertências, 4 suspensões e ainda assim não foram demitidos por justa causa. O poder disciplinar é o empregador que vai conduzir. 3 advertências não vão ensejar de imediato a demissão por justa causa. E ainda que eu tenha aplicado 3 advertências, eu não posso aplicar 3 advertências e na terceira, além da advertência, a demissão por justa causa. Para cada cabeça, uma sentença. O mesmo vale aqui. Para cada falta, uma sanção. Para eu aplicar uma justa causa, ele tem que ter uma nova conduta faltosa. Então, apliquei 3 advertências, quero mandar por justa causa, ele tem que cometer uma nova falta. E aí, mais ainda, essa falta tem que ser grave o suficiente, ou todo o contexto histórico dele tem que ser grave para ensejar a demissão por justa causa. Como eu tenho uma das hipóteses de demissão por justa causa, por desídia no desempenho das respectivas funções. O que é a desídia no desempenho das respectivas funções? É um empregado desidioso, é um empregado que tem um descaso para com o seu contrato de trabalho. Por exemplo, é um empregado que tem atrasos e faltas injustificadas. Só que aí, num único atraso ou numa única falta injustificada deste empregado, você vai demiti-lo por justa causa de imediato, de plano? Não, você não tem esse fundamento, a falta não foi grave o suficiente.
Você vai demitir por justa causa por desídia quando você verificar condutas reiteradas do empregado. Aí sim, eu tenho condutas reiteradas. Apliquei advertência em todas as vezes que meu empregado atrasou ou faltou de forma injustificada e ainda assim ele reitera essa postura no trabalho. Não resta outra alternativa agora para o empregador da demissão por justa causa por desídia no desempenho das respectivas funções. Ok, pessoal? Então, quando eu olho para o empregador, para que ele possa dirigir de forma pessoal a prestação dos serviços, a ele foi conferido o poder de direção. E esse poder de direção é dividido em poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. Com isso, então, encerramos a nossa aula aqui. Espero vocês numa próxima aula de Direito do Trabalho. Até mais!